Bom dia, tudo bem com você? Glória a Deus, mais uma manhã juntos para aprendermos a palavra de Deus. E o tema hoje é Jesus te chama, independente de quem és. Mateus 9, de 9 a 13, vai ficar claro aqui para mim e para você o amor, o cuidado e o propósito daquele que te chama, e o nome dele é Jesus. Vamos orar? Maravilhoso Pai, eis-me aqui diante da Tua presença, eu louvo a Ti por esta manhã tão maravilhosa, eu glorifico a Ti por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor já fez e continuará fazendo em nossas vidas. Entregamos a Ti, Pai, esta semana, entregamos a Ti o nosso dia, entregamos a Ti, Espírito Santo, tudo aquilo que o Senhor tem para fazer e realizar em nossas vidas, e assim Te bendizemos, e eu me rendo agora plenamente dependência de Ti, para a Tua revelação e o Teu cuidado. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Deus é lindo, gente. Deus é maravilhoso, Ele é fiel. E o mês está acabando. Estamos aqui. Glória a Deus. Hoje o tema é lindo, né? Porque aqui Jesus, ele demonstra o propósito, o cuidado, o amor dele. E aqui iremos aprender com a história de Mateus, né? Porque Mateus, ele era ali um coletor, né, de impostos, e independente de quem tinha condições de pagar ou não, ele estava ali executando o trabalho dele, ele era odiado por muitas pessoas, né? E aqui Mateus, ele estava ali no ofício dele, cobrando a todos, e Jesus passa por ele. E quando Jesus passa por ele, Jesus faz um chamado e diz: Mateus, venha comigo, torne-se meu discípulo. E ali Mateus imediatamente se levantou e seguiu a Jesus. E aí mais tarde ali, quando Jesus estava almoçando com seus discípulos na casa do próprio Mateus, muitos cobradores de impostos e pecadores estavam lá como convidados. E aí alguns fariseus ficaram ali indignados, porque o mestre, né, de alguma forma, aquele que diz naquele formato que tinha ali, ser o Salvador, de alguma forma no formato daquele que estava ali, chamando a todos para servi-lo, né? Então aqui nesse momento eles ficaram indignados e de alguma forma eles diziam, né? Por que, mestre, você come com esses cobradores de impostos e pecadores? E Jesus diz de forma muito clara, muito direta, muito assertiva, de que ele veio para os doentes e não para os sãos. E ali a resposta de Jesus, ela vem de encontro à minha vida e à sua vida. E aí ele diz, depois ele acrescenta, o próprio Jesus, né? Vão aprender o significado desse versículo nas Escrituras. Não são os sacrifícios de vocês que me interessam, mas a misericórdia de vocês. E aí ele diz que o trabalho dele aqui na terra é chamar nada mais, nada menos do que pecadores, e não aqueles que se acham bons diante de Deus. Então aqui fica de forma muito clara, muito direta, o amor, o cuidado de Jesus, e ele não estava se importando com o que as pessoas diziam a respeito dele. E isso vem de encontro às nossas vidas, porque muitas pessoas acabam nos julgando quando Jesus nos chama. E o chamado dele para você nessa manhã é justamente isso. Ele não se importa com o pecado que você cometeu, ele não se importa com a profissão que você escolheu, ele não se importa com
o olhar do outro em relação àquilo que você é. Ele te chama independente disso. Eu sei porque eu já ouvi vários testemunhos de pessoas que eram drogadas e ali se converteu e Deus fez dele um pregador para as nações. Eu sei de pessoas que eram prostitutas e o Senhor chamou e mudou a vida delas. Eu sei de testemunho de pessoas que são um nada diante do olhar da sociedade. Como conheço médicos que Deus chamou, a minha própria profissão, que é a psicologia, e Deus me chamou e eu deixei para segui-lo. Então Deus não está importando com o status da sua profissão, no status do ofício daquilo que você faz. Deus não está preocupado com a situação que remonta diante do poder ou daquilo que você desenvolve aqui na Terra. Desde traficante, desde médico, desde mendigo, desde de qualquer outra profissão, né? Ele não está se importando com nada disso. Ele se importa com a sua entrega. E quando você se entrega a ele, tudo muda. Tudo muda. Por quê? Porque é antes de Cristo e depois de Cristo. Ou seja, tudo de errado, tudo de pecaminoso, tudo de horroroso, tudo de terrível que cada um de nós possamos ter cometido no passado ou ainda até tomar a decisão de aceitar o chamado de Jesus, ele não se importa. Ele se importa com o que você vai fazer a partir do momento que você o aceita como seu Salvador. E ali ele tem o compromisso, através do Espírito Santo, de te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ah, Tati, mas você não sabe o que é minha vida, você não sabe o que eu faço, você não sabe o que eu já fiz. Não importa, Jesus está à porta do seu coração, que é a sua decisão, diante da mente, daquilo que você reflete, a sua escolha, e ele diz, eis que estou à porta e bato. Você vai abrir a porta do seu coração para deixar eu entrar? Porque aqui ele chamou Mateus. E Mateus não era bem visto diante de muitas pessoas. Ele era cobrador de impostos, ele era odiado pelas pessoas. Aquilo era algo que denotava um desprezo da sociedade em relação àquilo que Mateus fazia. Só que Jesus olhou para ele e falou, Mateus, venha ser meu discípulo. Porque Jesus ele não veio para os sãos, para aqueles que são bons diante, que se colocam bons diante de Deus. Porque ninguém é bom. Ninguém é bom. A própria palavra de Deus diz que todos pecaram. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Ou seja, se você de alguma forma, não conhece a Jesus ainda, eu peço para que você faça essa oração agora comigo. Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida. Eu entrego o meu corpo, a minha alma, o meu espírito. Agora, a minha profissão, aquilo que eu faço, ou todas as minhas falhas, eu te entrego, Pai, todos os meus pecados, eu coloco diante do teu altar, porque eu sei que o Senhor morreu por eles para me dar uma segunda chance. E nessa segunda chance eu vou dar o meu melhor. E eu confesso o Senhor como meu Salvador, recebendo agora o Espírito Santo em mim, que irá me conduzir em santidade dia após dia até a tua volta. Em nome de Jesus. E se você fez essa oração comigo, você pode ter certeza que o declarar da sua boca, o acreditar em seu coração, o Senhor Jesus está te chamando e te dando uma chance, independente de qual seja a sua condição no momento hoje. Ah, mas eu sou isso, ah, mas eu sou aquilo, mas eu sou pecador, ah, mas eu sou terrível. Mas... Jesus te chama justamente para transformar a sua vida num novo homem, numa nova mulher, se tornando filhos de Deus, filhos amados do Pai. Filho e filha amada do Senhor. Então é importante você ter essa plena convicção de que Jesus não se importa com a sua condição perante a sociedade,
mas Ele se importa com a sua condição diante daquilo que você declara, escolhendo caminhar diante dos seus princípios, da sua palavra, de uma nova vida, do batismo, né? Porque quando você aceita Jesus, você declara através do batismo que Ele é de fato o seu Salvador. A palavra de Deus diz, né, que se crer e ser, né, quando a gente aceita Jesus, a gente também deve ser batizado nas águas. Então é importante você ter a conscientização disso. O que você tem feito que ao seu olhar você não se sente digno? Jesus está te dando essa chance hoje, de forma muito clara, de forma muito direta, dizendo: não importa que o mundo diga a seu respeito, não importa que o mundo te odeie, eu tô aqui dizendo: eu morri por você, eu te amo e quero mudar a sua história. Então, se aposse dessa oportunidade, creia tão somente, porque Jesus é o Salvador. Ele não te julga, Ele não te aponta, Ele não diz nada que te incrimine. Porque quando você se torna filho de Deus, Ele começa o processo de santificação na tua vida. Então é importante você saber que a sua vida, até aceitar Jesus, o mundo poderia te julgar, o mundo poderia te atirar pedras. Jesus não, Ele estende a mão e diz: vem, porque eu te amo, vem, porque eu morri por você. Então aproveite essa oportunidade, aceite Jesus como seu Salvador e deixe Ele conduzir a sua vida. Santidade dia após dia, porque nós não nos tornamos perfeitos no aceitar Jesus, mas a gente aceita ali essa condição de que a partir daquele momento não caminharemos mais só. Jesus estará conosco e Ele irá nos conduzir através do Espírito Santo dia após dia. E ali a gente vai se santificando até estar de acordo com aquilo que Ele quer, ou até a volta dEle, ou até a nossa morte, independente da forma que seja. Jesus nunca vai te abandonar. Jesus nunca vai desistir de você. Jesus morreu por você e Ele sabe o valor que você tem. E esse valor é um valor de sangue, é um valor de vida, é um valor que o próprio Pai, por amar a você, deu o Filho como seu Salvador para te resgatar por toda uma vida aqui e diante da eternidade. Então, escolha. Quando Jesus te chamar, diga: eis-me aqui, e faça como Mateus. Vá de imediato. Busque caminhar dentro desse chamado e você será uma pessoa honrada aqui na terra, um filho e uma filha amada, honrada por Ele. Então, tenha plena certeza e convicção disso. Amém? Vamos orar agradecendo ao Pai. Deus Pai, muito obrigada. Muito obrigada, Deus, porque o teu amor por nós é tão grandioso, que o Senhor deu teu filho. E aqui Jesus chama Mateus, e hoje ele chama Maria, ele chama o João, ele chama o Pedro, ele chama o Gustavo, ele chama a Aline, ele chama quem quer que seja, ele chama você para ter um encontro com ele e mudar a sua vida e transformar aquilo que diante da sociedade era algo terrível em alguém muito especial, chamando filha de Deus e filho de Deus. Pai, agradecemos a Ti por essa oportunidade e que o Senhor venha conduzir a vida dessa pessoa para louvor do Teu nome. Assim te bendizemos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amanhã estaremos aqui, Ele permitindo, de forma rápida, prática e direta, trazendo mais um pouquinho da palavra de Deus. E lembre-se, curta, compartilha, deixa seu like, vamos juntos semear a palavra de Deus. A palavra hoje está a um clique daquilo que você vai compartilhar, daquilo que você vai semear na vida de alguém. Amém? Tem o Pix, semeandoparafrutificar@gmail.com, sentido no seu coração, para dar uma oferta. Deus te abençoe, multiplique mais e mais, e amanhã, Ele permitindo, estaremos juntos para a honra e glória do Senhor. Amém? Então, Deus te abençoe e até amanhã.